Desde maio de 2024, a Rússia tem avançado em direção a Volchansk, na região de Kharkiv. A cidade fronteiriça foi destruída por ataques de artilharia e tanques, mas mesmo assim, a Rússia não conseguiu tomar Volchansk. Por que a Ucrânia destruiu todos os blindados da Rússia? As tropas de Putin marcharam para a morte em Volchansk a pé, enquanto o Kremlin se recusa a aceitar sua derrota total. Você não saberia disso se acreditasse na Rússia e suas alegações de que a Ucrânia está prestes a perder. É isso que a Rússia quer que você pense. Seus tanques estão avançando de cidade em cidade, destruindo a Ucrânia enquanto avançam em uma guerra que inevitavelmente deixará um país arruinado nas mãos de Putin. Mas, na verdade, os tanques não avançam em Volchansk. Tampouco os veículos blindados da Rússia. De acordo com a Euromaidan Press, a Rússia não conseguiu lançar um único ataque mecanizado efetivo contra as defesas da Ucrânia na cidade de Kharkiv desde o verão de 2025. E o motivo para isso é muito simples. Os blindados da Rússia acabaram. Restam apenas veículos abandonados em direção a Volchansk, deixados pelas forças russas após derrotas. Pelas mãos da Ucrânia e de seus drones, vamos revisitar esses drones e seu impacto em breve. Primeiro, temos que abordar a situação em Volchansk agora. O Kremlin deixou de usar ataques mecanizados e agora aposta em pequenos grupos de infantaria para atacar a cidade. Esses grupos deveriam ser furtivos, capazes de infiltração. Porém, cada metro de território ucraniano conquistado traz grandes perdas, levantando a questão: por que enviar unidades tão pequenas? Existe uma lógica distorcida na abordagem da Rússia em Volchansk, e não se trata apenas de a Rússia ter ficado sem blindados. A Rússia começou a adotar a abordagem de usar pequenas unidades de infantaria por volta do meio de 2025 numa tentativa de tomar território da Ucrânia, de uma forma irregular. As abordagens mecanizadas, em que a Rússia tentava romper à força as defesas da Ucrânia, ficaram para trás. Tanques e veículos blindados, que costumavam causar grandes perdas à Rússia, foram usados por pequenas unidades para contornar as defesas da Ucrânia. A ideia, segundo o Business Insider em outubro, era que essas unidades fossem discretas para evitar drones FPV e de reconhecimento ucranianos que patrulhavam as zonas de morte entre posições russas e defesas da Ucrânia. A infantaria russa também era guiada por drones, segundo o Business Insider. Eles avançavam lentamente na linha de frente, buscando brechas nas defesas da Ucrânia. Se as equipes de infiltração acham essas brechas, se esgueiram e tentam se fortificar atrás das linhas inimigas, mantendo a posição até a chegada dos reforços, enquanto causam máximo caos na retaguarda ucraniana. É uma estratégia inteligente, até certo ponto, como disse um soldado ucraniano chamado Artem, ex-vice-comandante da 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, ao Business Insider em outubro. As pequenas unidades de soldados russos frequentemente usavam tendas e cobertura natural para esconder suas posições. Quando estavam em movimento, só iam nas direções que seus comandantes lhes ordenavam. Com as tropas acomodadas e confiantes na rota segura, a Rússia tenta enviar mais soldados. O problema para a Rússia é que drones ucranianos quase sempre detectam esses infiltradores, seja atrás das linhas de frente ou antes disso. As forças da Ucrânia desviam esforços para eliminar infiltradores e, geralmente, eliminam as tropas russas, o que faz parte do plano da Rússia. Putin não se preocupa com o destino de pequenas unidades de infantaria. Eles são pegos e destruídos, mas isso ainda obriga a Ucrânia a desviar atenção e gastar munição valiosa. Se as unidades não forem capturadas, a Rússia terá chance de avançar. Segundo as notícias das forças, alguns infiltrados russos cometem perfídia, crime de guerra em que soldados se disfarçam de civis, dificultando sua identificação pela Ucrânia. O objetivo de misturar tropas russas furtivas com civis ucranianos é facilitar emboscadas e, às vezes, levar soldados ucranianos a atirarem em seu próprio povo. Como dissemos, a Rússia adota uma lógica distorcida em lugares como Volchansk. O problema para a Rússia é que essas pequenas unidades pararam de funcionar, e você saberá o porquê em breve. Por enquanto, os ataques de pequenas unidades da Rússia em Volchansk, embora não sejam particularmente eficazes, são constantes. Só no dia 2 de fevereiro, a Ukrinform observa que a Rússia lançou 11 ataques no distrito sul de Slobozhanskaya, do qual Volchansk faz parte. E há um motivo para a Rússia atacar com tanta frequência, mesmo tendo sido reduzida a usar soldados que tentam se infiltrar a pé apenas para encontrarem seu destino inevitável. Putin quer Volchansk e vai continuar pressionando a Rússia para tomar a cidade. Não importa o quanto o exército esteja desmoronando, Volchansk não é o alvo mais óbvio para Putin. Estando baseada em Kharkiv, a cidade fica nas regiões de fronteira ao norte da Ucrânia, bem longe dos combates em Donetsk.
Esse oblast é o principal alvo de Putin, que busca capturar Donetsk e Luhansk para que a Rússia reivindique toda Donbás. Então, os ataques a Vovchansk são só distração, certo? São, mas não obrigatoriamente para as forças da Rússia. Desde maio de 2024, a Rússia ataca Vovchansk para obrigar a Ucrânia a deslocar tropas de Donetsk. Não nos entenda mal, a Rússia certamente gostaria de capturar a linha ferroviária que vai da região russa de Belgorod, passando por Vovchansk até Kupiansk, mas essa linha ferroviária não é prioridade no momento. Qualquer ação russa para afastar soldados ucranianos, especialmente operadores de drones, da frente de Donetsk é positiva para Putin. No entanto, pode haver algumas preocupações sobre o que aconteceu no passado que estão influenciando as decisões do Kremlin em Vovchansk. Já citamos que a cidade fica em regiões de fronteira. A Rússia percebeu rapidamente a vulnerabilidade dessas áreas, especialmente após a contra-invasão da Ucrânia no oblast de Kursk, em agosto de 2024. A Rússia precisou de meses e dezenas de milhares de soldados para expulsar um pequeno contingente ucraniano de Kursk. Putin não quer que isso se repita. A humilhação por si só causou um grande dano à reputação dele como líder forte da Rússia, e perder 62.400 soldados para retomar Kursk não estava nos planos de Putin. Isso representou muitos soldados que ele precisou substituir. A Rússia está apavorada com outra contra-invasão, e isso nos traz de volta a Vovchansk. A cidade, perto da fronteira entre Ucrânia e Rússia, pode servir como base para incursões futuras em território russo. Segundo a Nova Voz da Ucrânia, em junho de 2025, a Rússia pretende usar Vovchansk como zona de amortecimento entre Rússia e Ucrânia. Para evitar que as tropas ucranianas repitam o que fizeram em Kursk e Belgorod, a Rússia destruiu cerca de 90% de Vovchansk, segundo o veículo. O porta-voz das Forças de Defesa Territorial da Ucrânia, Major Taras Berezovets, explicou essa parte da estratégia russa à Nova Voz da Ucrânia. Hoje dizemos assentamento só formalmente, pois menos de 10% das moradias restaram, acrescentou o major. Isso só evidencia a tática criminosa de criar uma zona de amortecimento. Na verdade, isso envolve a destruição de tudo, de acordo com o cenário de Bakhmut e Solidar, quando o inimigo realizou sua ofensiva em 2023. Putin continua atacando Vovchansk, independentemente do estado de suas forças, que estão em situação precária, sem blindados e forçadas a avançar a pé. A realidade russa é bem diferente da fantasia de força invencível que Putin tenta criar. Drones destruíram blindados russos em Vovchansk e agora focam nos soldados azarados que tentam se infiltrar. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito. Assim você garante que vai ver todos os nossos vídeos assim que forem lançados. Sobre os drones na Ucrânia, fica claro que a Rússia deseja Vovchansk, embora a cidade não seja prioridade. Porém, conquistar Vovchansk, mesmo destruída, é praticamente impossível para a Rússia, porque ela não consegue mais lançar ataques mecanizados, e o tempo desde o último ataque desse tipo pela Rússia é maior do que você imagina. Durante entrevista ao canal do Exército da Ucrânia no YouTube, Ruslana Bodan, oficial de comunicações da 57ª Brigada Motorizada de Infantaria Separada, revelou o quão ruim está a situação dos blindados russos em Vovchansk. Ataques mecanizados são impossíveis desde o verão, segundo Bodan, após a última tentativa vista aqui. Essa última vez foi no verão, quando a Rússia tentou transformar Vovchansk na zona de amortecimento que ainda não criou. 6 meses depois, acrescentou Bodan. Os drones impedem todos, então veículos aqui são ineficazes. BTRs e carros não servem para mover a infantaria. Na verdade, drones eliminaram as chances da Rússia lançar ataques mecanizados em Vovchansk. Em 2 de fevereiro, a United 24, mídia descreveu o uso eficiente de drones pela Ucrânia como uma revolução controlada remotamente. Segundo o veículo, a Rússia teve que abandonar tanques devido a situações como as de Vovchansk. A situação na Rússia piorou tanto que analistas locais agora sugerem uma mudança total na doutrina das Forças Armadas. De acordo com a Defense Express, os dias em que os tanques formavam a espinha dorsal de uma ofensiva russa devem ficar para trás, dizem esses analistas. A Rússia deve buscar equiparar-se à Ucrânia em veículos não tripulados, já que tanques e blindados viram alvos fáceis para drones FPV ucranianos. Os números falam por si só. Temos 2 conjuntos de números, um do portal 1945 e outro que vem diretamente da própria Ucrânia.
O primeiro diz que a guerra da Rússia contra a Ucrânia custou ao Kremlin impressionantes 4.300 tanques e 8.700 veículos blindados de combate à infantaria. Obviamente, essas perdas não são apenas no setor de Vovchansk, mas sim em toda a guerra. No entanto, elas oferecem uma ideia do que aconteceu com a Rússia em Vovchansk para forçá-la a usar ataques apenas com infantaria na cidade. Para quem já conhece os números divulgados pela Ucrânia, os dados de 1945 podem parecer baixos, embora ainda sejam grandes. O motivo é que o veículo de imprensa retirou seus números do Oryx, que é uma plataforma de inteligência de fonte aberta que só contabiliza a perda se houver evidência fotográfica ou em vídeo desse acontecimento. Oryx ressalta que o número real de equipamentos russos destruídos ou perdidos é bem maior do que o registrado por eles, indicando que há muitos milhares de tanques e veículos blindados a mais que foram reduzidos a destroços fumegantes no campo de batalha ucraniano. É aí que entra o Ministério das Finanças da Ucrânia. Ele afirma que a Rússia já perdeu mais de 11.600 tanques e quase 24.000 veículos blindados de combate desde que Putin lançou sua invasão. O ministério também tentou estimar o custo monetário dessas perdas, sugerindo que a Ucrânia destruiu mais de 18 bilhões de dólares em tanques russos, além de cerca de 14,3 bilhões de dólares em veículos blindados. Não se sabe como o ministério calcula as perdas da Rússia, mas, com o alerta do Oryx, mesmo pessimistas devem considerar que as perdas russas ficam entre os números do Oryx. Segundo números ucranianos, isso ainda soma milhares, talvez dezenas de milhares, de blindados destruídos em 4 anos. Agora fica claro por que a Rússia não tem tanques e blindados suficientes para atacar Vovchansk. A Rússia passou a usar apenas infantaria devido às perdas sofridas, mas antes de discutir o fracasso desses ataques, há uma consequência mais irônica: o extermínio dos blindados russos pela Ucrânia. Em setembro de 2025, a Stories publicou uma matéria interessante na qual apontou que a Rússia perdeu muito menos durante o verão de 2025 do que nos anos anteriores da invasão de Putin. Você provavelmente vai perceber que foi mais ou menos nessa época que a Rússia começou a usar pequenas unidades de soldados para infiltrar assentamentos ucranianos. E isso é uma pista do motivo pelo qual a Rússia estava perdendo menos equipamentos. Não era por causa de alguma estratégia brilhante. Mandar soldados a pé, sem blindagem, é uma maneira certa de fazer com que esses soldados sejam mortos. A Rússia perde menos equipamentos, segundo Stories, pois já não tem mais o que enviar para a guerra. A redução das perdas de blindados russos se deve ao uso bem menor desses veículos, disse Stories em setembro. Isso começou há um tempo, lá no final de 2023, após perder muitos equipamentos perto de Avdiivka, o exército russo deixou de usar tanques e blindados em massa e adotou táticas de assalto de infantaria. Essa segunda parte é interessante. Embora a Rússia tenha tomado Avdiivka, parece ter usado estratégia parecida à que vemos agora em Vovchansk. O que começou como assaltos mecanizados parou porque os blindados acabaram. A Rússia passou a adotar táticas de assalto de infantaria por necessidade em Avdiivka e outros locais. Isso deu certo porque os assaltos ocorreram cedo, quando a Rússia ainda tinha muitos equipamentos, apesar de depois começar a faltar blindados. Os tanques e veículos destruídos danificaram as defesas ucranianas e permitiriam o avanço da infantaria, mas isso não ocorre em Vovchansk. Os blindados russos foram usados rapidamente e a infantaria avança a pé, mas essa tática tem custado caro para Putin e seu exército. Antes de analisar os números, vale ressaltar que a Rússia faz avanços limitados em Vovchansk, segundo Bodan à Army TV. Há algum avanço? O inimigo está se movendo? Bodan pergunta. Sim, de fato, eles estão se movendo. Sim, de fato, há mudanças. A zona cinzenta está se expandindo. No entanto, isso acontece ao custo de perdas enormes. É difícil imaginar uma justificativa para essas perdas, e enorme é a palavra perfeita para usar. Segundo a Euromaidan Press, desde maio de 2024, a Rússia mantém ataques constantes a Vovchansk há mais de 600 dias. O veículo afirma que esses ataques custaram à Rússia mais de 15.000 soldados. Isso equivale a cerca de 25 soldados por dia desde o início da ofensiva, alinhando-se à estratégia russa de enviar pequenas unidades de infantaria para atacar Vovchansk a pé. Alguns soldados conseguem brechas e atuam na zona cinzenta citada por Bodan, mas a maioria tem o mesmo destino dos blindados russos. São abatidos por drones ucranianos. Mais evidências que apoiam esse número de perdas vêm da Emacias Ucrânia. Se multiplicarmos 25 baixas russas diárias por 30 para obter uma estimativa mensal, chegamos a 750 baixas por mês. Às vezes esse número é muito maior.
Em agosto, a RBC Ucrânia afirma que a Rússia perdeu quase 1.200 soldados, muitos dos quais morreram pelas mãos da 71ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia. Se a Rússia seguir assim, as coisas vão piorar bastante. O sucesso da Rússia em Vovchansk se resume a infiltrar alguns soldados atrás das linhas, onde aguardam reforços que esperam chegar antes. Os drones da Ucrânia surgiram após o inverno, quando os rios congelados em Vovchansk removeram uma barreira que impedia o avanço de soldados russos a pé. Viktor Trugubov, chefe de comunicações da Força-Tarefa de Forças Conjuntas da Ucrânia, explica que os rios congelados já não preocupam mais, pois ficaram congelados por um tempo e não foram tanto obstáculo. O inimigo aproveitou esse período, diz Trugubov. Esse período terminou, ao menos por hora, e a Ucrânia segue controlando o sul e leste de Vovchansk. Tropas russas morrem nos ataques. O que isso significa para a Rússia em Vovchansk? A Rússia ainda tem superioridade numérica de soldados em Vovchansk, segundo a Euromaidan Press. Sem blindados, ela não converte a vantagem em resultados. Ela envia pequenos grupos de soldados porque sabe que ataques maiores seriam rapidamente destruídos, tornando as perdas já enormes da Rússia em Vovchansk ainda mais catastróficas. Taticamente, a Rússia também fez grandes mudanças. Em janeiro de 2025, as forças russas lutavam contra soldados ucranianos nas ruínas de Vovchansk, mas agora já não estão mais na cidade. Por que a covardia cresce pela falta de proteção deles? Hoje, estamos vendo soldados russos tentando contornar completamente Vovchansk, numa manobra que parece ter como objetivo permitir que avancem mais profundamente em Kharkiv. Assim como nos ataques a Vovchansk, essa manobra não está funcionando. Quem tenta contornar ainda está a pé e pode ser destruído por drones em minutos ao ser avistado. Vovchansk pode ter perdido até 90% de seus prédios habitáveis para o avanço militar russo. O coração e a habilidade dos defensores da cidade permanecem firmes, enquanto a Rússia só consegue mandar soldados enfraquecidos atacar uma cidade que já não existe para ser tomada. E pior, a Rússia já não pode contar com o inverno. Os rios congelados que derreteram em Vovchansk prejudicaram as forças de Putin. Em outras partes da Ucrânia, o lendário general Inverno está causando tanto dano à ofensiva russa quanto à própria Ucrânia. Veja como uma estação que serviu à Rússia por anos se voltou contra Putin em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre o que está acontecendo em Vovchansk e na região mais ampla de Kharkiv. E obrigado, como sempre, por assistir.